E também, se nós fizermos o contrário, em vez de colocar x valendo zero, a gente colocar o y valendo zero, né, se a gente igualar essa parte da equação aqui a zero, nós vamos ter o ponto onde essa reta vai cruzar o eixo x. Tá? A gente igualando isso a zero, desenvolvendo aqui essa equação, a gente vai ter esse ponto aonde a reta cruza o eixo x, que vai ser menos 1 sobre km. Tá bom? Então, nós podemos extrair desse gráfico uma série de informações. Por isso, quando a gente vai fazer a análise gráfica, é mais interessante trabalhar com o gráfico do duplo recíproco do que com o gráfico do Michaelis-Menten. Beleza? Aqui, ó, por exemplo, a aplicação disso num artigo lá que eu encontrei no Cielo. A gente tem aqui duas curvas, né, do gráfico de Michaelis-Menten e também aqui o gráfico do duplo recíproco. Aqui eles avaliaram o quê? A cinética da absorção de NO3- e as constantes cinéticas do Km e V máximo de raiz de feijão de corda expostas a condições de salinidade por cloreto de sódio a 100 milimolar. As condições cinéticas de A, né, esse gráfico aqui, foram obtidas a partir da equação de Michaelis-Menten. Para isso, utilizou-se um software, né, um programinha de computador, para ajustar as curvas para uma hipérbole retangular. Então, eles trabalharam aqui com essas ferramentas. O gráfico de duplo recíproco indica uma competição do tipo não competitiva, com a aplicação do cloreto de sódio a 100 milimolar. Tá, vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui. Ó, o gráfico a gente tem o Km, né, do controle, que são essas bolinhas brancas aqui, esse gráfico com as bolinhas brancas, e tem também a velocidade máxima, né, desse controle aqui. Tá? Da mesma forma, ele colocou o gráfico para atividade juntamente com uma concentração de sal na água, né, que foi essa aqui. Deu esse gráfico assim. Então ele traz também a Km disso e o V máximo. Né? Tá C aqui, mas eu imagino que seja o NaCl também aqui embaixo. Tá? A velocidade máxima dessa curva aqui, dessa dinâmica. E da mesma forma, ele também fez o duplo recíproco para essas duas situações aqui, né? A situação controle e a situação com sal. Né? E aí você vai ver que a gente tem aqui resultados que a gente pode interpretar mais facilmente. Né? A gente está vendo aqui que o Km de uma situação para outra diminuiu, aliás, variou um pouquinho, né? Ela diminuiu da situação com cloreto de sódio para a situação controle. Ou seja, a gente pode inferir a partir desse Km aqui, como a gente viu ali alguns minutos atrás, que quanto maior o Km, menor a afinidade da enzima com o substrato. Então a gente tem que na situação sem o sal, né, você vai precisar de uma concentração menor ainda, né, do NO3-, para ter a metade da velocidade máxima. Ou seja, comparando aqui essas duas situações, a situação com o cloreto de sódio e sem o cloreto de sódio, a gente viu que o cloreto de sódio ele aumentou o Km, ou seja, ele diminuiu a afinidade da enzima com o substrato, ou seja, ele diminuiu a eficiência dessa enzima. Tá? Da mesma forma, a gente pode observar aqui nesse gráfico, né? Só que a gente precisa de olhar novos parâmetros. Por quê? Porque a gente precisa saber o que observar no gráfico. Então vamos lá? Né? A gente tem aqui que ele cruza o eixo x no menos 1 sobre km. E aqui a angulação é km sobre V máximo. E aqui, onde ele cruza o eixo y, é 1 sobre V máximo. Ele mostrou aqui pra gente onde é o menos 1 sobre km. Então, o menos 1 sobre km está um pouquinho antes aqui nessa reta e um pouquinho depois nessa, né? Coisinha de
pouca coisa, né? Pouquinha coisa. Só que aqui a gente já tem, né, os valores tanto de km numa situação como km na outra. Então a gente pode analisar aqui, se a gente pudesse dar um zoom para olhar bem de pertinho, a gente conseguiria, por exemplo, obter o km. Se a gente tivesse só a reta e não tivesse esses valores aqui do km, né, a gente poderia calcular eles olhando aqui na reta certinho, olhando aqui no gráfico certinho, tá? Se a gente não tivesse esse valor, por exemplo, se a gente tivesse só os valores das concentrações e os valores das velocidades, a gente poderia montar esse gráficozinho aqui, tentar traçar uma reta e observar onde eles cruzam, né? Vocês entenderam por que esse gráfico aqui, trabalhar com esse gráfico é mais simples, é mais tranquilo? Porque a gente pode simplesmente obter algumas informações, né, tendo, por exemplo, coisas que a gente pode amostrar, né, no experimento de laboratório. A gente pode, por exemplo, observar, né, controlar as concentrações e medir a velocidade de formação do produto, por exemplo, tá? Da mesma forma, tem um outro artigozinho lá que mostra, por exemplo, a cinética da oxidação de um minério, né, por um organismo aqui, né, a ferrooxidans. Então, esse micro-organismo ele vai ter esse comportamento aqui, o gráfico de Michaelis-Menten, e aqui o duplo recíproco desse gráfico, né, uma reta é mais fácil analisar. Percebam que aqui ele não colocou o eixo X e o eixo Y cruzando no zero. Provavelmente porque ia atrapalhar a análise visual aqui desse ponto, né? Ia ficar muito tumultuado aqui nesse pontinho e ia dificultar um pouco as coisas. Mas se vocês se depararem com um gráfico onde não seja, né, um ponto comum aqui do zero de um eixo com o zero de outro, né, vocês precisam fazer essa análise, precisam observar esses detalhes, para não acontecer de vocês errarem, né? Então aqui você tem a massa de sulfeto, aqui a massa de sulfeto, a gente tendo a massa e o volume, a gente consegue calcular a concentração, né? Então a gente tem aqui a atividade, né, dessa enzima, que vai estar fazendo a oxidação do minério. Da mesma forma, a gente poderia, tendo aqui a massa, né, a gente poderia calcular, né, desenhar, plotar os pontinhos aqui num gráfico e traçar uma reta que tente se ajustar entre esses pontos da melhor maneira possível, porque na prática, quando você vai fazer essas observações, né, a gente sabe que os organismos biológicos têm uma variabilidadezinha, né, então não vai sair os pontinhos exatamente em cima dessa reta aí que a gente precisaria traçar, mas aí você vai precisar ajustar. Existem métodos matemáticos que você consegue calcular, por exemplo, a equaçãozinha dessa reta, né, que ficaria mais fácil. Eu vou mostrar para vocês já algumas formas de a gente poder fazer isso. Bom, então vamos lá. Vamos resolver um exercício para tentar fixar um pouco melhor e esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Vamos lá. Um experimento para medir a velocidade de uma enzima versus a concentração do substrato foi realizado, primeiro na ausência de uma substância A e depois na presença da substância. Os seguintes dados foram obtidos, né? Aqui as concentrações do substrato, tá? E aqui a velocidade da enzima na ausência dessa substância A e depois na presença dessa substância A. Ele está pedindo no exercício para você calcular a V máxima e o Km da enzima, tanto na ausência quanto na presença da substância A. E aí ele ainda pergunta, a substância A é um inibidor ou um ativador da enzima? A gente não viu umas fórmulas, não viu uns gráficos aí, então vamos botar isso na prática. Eu peguei esses dados aqui dessa tabela e coloquei no Excel. Você pode fazer isso à mão também, sem nenhum problema, né? Vamos ver aqui o passo a passo de como é que a gente pode fazer. Se a gente não quer trabalhar com o duplo recíproco, o gráfico inverso, não é mais fácil trabalhar? Então, se ele dá para a gente a concentração, né, do substrato em milimolar, a gente tem aqui essas concentrações, a gente precisaria calcular 1 sobre a concentração. A gente precisaria calcular o inverso disso, né? 1 sobre a concentração. Aí a unidade seria 1 sobre milimolar. Aí a velocidade sem a substância A e a velocidade com
a substância A. Então a gente precisa calcular o inverso disso, né? 1 sobre a velocidade, né, sem A e a 1 sobre a velocidade com A. Se você estiver fazendo à mão, você pode calcular isso aí com a calculadora, né? Dividir 1 sobre cada um desses valores. Eu vou fazer aqui no Excel porque é o equipamento que a gente tem para trabalhar aqui, né? Não tem como eu gravar eu resolvendo isso à mão para vocês agora. Então vamos lá, então vamos calcular. Vocês podem calcular aí à mão e anotar os valores. Então, no Excel, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, né? Igual 1 sobre esse valor aqui. Beleza. A gente vai puxar aqui para fazer mais rápido. Vocês vão calcular 1 a 1 na calculadora, né? Aqui, igual a 1 sobre esse valor. Por que a gente está fazendo isso mesmo? Para conseguir calcular o gráfico do duplo recíproco, já que o gráfico do duplo recíproco ele é o inverso do outro gráfico, né? A gente está fazendo esses cálculos aqui para conseguirmos fazer isso de uma forma, da forma certa. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre esse valor. Beleza, então vamos colocar isso no gráfico. Se você estiver fazendo à mão, você vai fazer isso com um papel milimetrado para ter um controle maior, né, de onde você vai fazer essa reta, onde é que você vai colocar esses pontos e tudo mais. Papel milimetrado é um papel, uma folha de papel, né, formando vários quadradinhos, parecendo com essa tela aqui do Excel, né, mas eles vão ter 1 milímetro de altura e 1 milímetro de largura, né, vão formar vários quadradinhos assim, e aí você vai conseguir trabalhar de uma forma mais precisa no papel, né, já que você vai desenhar, para desenhar esse gráfico. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico colocando esses valores aqui, né, para fazer o gráfico do duplo recíproco, já que no eixo x do duplo recíproco, no eixo x do duplo recíproco você teria 1 sobre a concentração e no eixo y 1 sobre a velocidade inicial, a velocidade daquele momento, você vai desenhar isso no gráfico, né? Vai fazer um gráfico com muito cuidado, com a régua, no papel milimetrado, né? O papel milimetrado seria importante justamente para você colocar os pontos no lugar certinho, né? Para não correr o risco de errar, né? Ou então tentar minimizar esse erro aí na hora de traçar, na hora de desenhar. Então vamos lá. Como eu não estou fazendo no papel milimetrado, eu estou fazendo no Excel, eu vou plotar esse gráfico aqui com o Excel mesmo. Vou colocar isso aqui, né? Concentração de substrato sobre... Não, né? Junto com a concentração, junto com a velocidade. 1 sobre a velocidade, né? 1 sobre concentração de substrato no eixo e 1 sobre a velocidade. Primeiro a gente vai fazer sem a substância A e depois a gente faz com a substância A. Vamos olhar aqui, inserir, objeto, um gráfico. Eu vou querer um gráfico de dispersão. Aqui, ó, já temos um gráfico. Bom, tá aqui. Bom, vamos ver se saiu certinho, né? No eixo X, eu vou querer os dados da coluna B, que é a concentração de substrato, tá certo? Dados da coluna B, eixo X, coluna B, concentração de substrato tá certinho. E velocidade, um sobre a concentração e 1 sobre a velocidade, né? E valores de y certinho também. Elementos do gráfico. Aqui eu vou colocar o nome de duplo recíproco sem A. No eixo X eu tenho 1 sobre concentração de substrato e no eixo Y 1 sobre a velocidade. Tá certo? Concluído.
Então, você faria isso, né? Você desenharia o gráfico, ia colocar os numerozinhos lá bonitinhos, né? Da maneira mais precisa que você conseguir e colocar esses pontinhos lá, né? De cada um. Né? Nessa amostra aqui a gente tem essa concentração para essa velocidade, essa aqui, essa concentração para essa velocidade, essa aqui, essa concentração aqui para essa velocidade aqui, tá? 0.027 aqui, 0.027, tá? Aqui, concentração 0,4, aqui concentração 0,4 para uma velocidade de 0,23, né? Então tá certinho aqui mais ou menos, né? Beleza. À mão você pegaria uma régua e tentaria traçar uma reta aqui da melhor forma possível, tá? Ajustando aqui esses pontos. Às vezes ela precisaria ficar entre um ponto e outro, tá? Mas o ideal, né, o mundo perfeito, onde não existisse essa variabilidade, essa variação entre os organismos, entre os fenômenos, né, se não existisse esse erro, a gente poderia traçar uma reta exata aqui sobre todos os pontos, né? Seria isso que ia acontecer. Então vamos lá, vamos tentar traçar formatar. Tá. Agora eu vou preciso só achar aqui, gente. Calma aí, só um minutinho que a gente encontra. Eu já tinha feito isso agora aqui para testar. Exibir. Linhas de tendência, né? Na verdade, o que eu preciso. Aqui, linhas de tendência. Tá aqui. Eu quero uma linha aqui. Eu quero que ela extrapole para frente 3 unidades, atrás 3 também. E eu quero a equação da reta também, né? Eu tinha comentado com vocês que existe uma forma de a gente fazer isso matematicamente. Aqui o programinha já calcula isso, o Excel já calcula isso pra gente automaticamente, né? Quando a gente faz a gente usa essa ferramenta. Olha só. Então a gente tem aqui. Agora a gente precisa tentar ajustar esse gráfico. Não. Tá, a gente precisa ajustar esse gráfico aqui. Ficaria mais fácil até fazer na mão, né? Eu quero formatar eixo. Mínimo. Quero aqui -2. Aqui vou colocar 0,5 para a gente conseguir observar melhor. Isso, acho que ok. Ficou um pouquinho tumultuado o nosso gráfico, mas dá para a gente aumentar aqui para facilitar a visualização. Aqui, olha só. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar uns numerozinhos aqui no eixo X, intervalo principal 0,1. Ok, aqui, olha só. Aqui a gente tem o gráfico duplo recíproco dessa atividadezinha que a gente estava fazendo, né? A mão vocês fariam como mesmo? Desenhariam, né? Primeiro um plano cartesiano. Colocariam os pontos, né? Tanto relacionando aqui um sobre a concentração sobre sobre a velocidade, e colocariam esses pontinhos aqui, né? E depois tentariam traçar uma reta. Aqui a nossa reta ficou bonitinha, né? Já que é um dado de exercício e tudo, fica mais bacaninha aqui.
Então, vamos analisar isso. Eu tenho essa reta, então eu sei que o lugar onde ela corta o eixo y, eu tenho que é um valor. Que valor que é? Vamos verificar. O lugar onde ela corta o eixo y é 1 sobre v máximo. 1 sobre v máximo. Ok? 1 sobre v máximo. Ó, então a gente tem aqui que é 1 sobre v máximo. A gente não tinha visto lá na equação da reta que 1 sobre v máximo seria aquele b, não é? Ax mais b, 1 sobre v máximo não seria o b? Então, vamos dar uma olhada lá. Ó, y é igual a ax mais b. Então, esse nosso b, a gente tem aqui que para essa situação, 1 sobre v máximo vai ser igual a 0,01937. 0,01937, que é o mesmo valor aqui do B, né? Como você não vai ter o computadorzinho na hora que você estiver resolvendo os exercícios para fazer isso, você estiver fazendo isso numa folha, à mão, escrevendo, você vai aferir isso olhando aqui na reta. Por isso que você precisa de uma folha milimetrada para conseguir olhar com bastante precisão. Que aqui, ó, você conseguiria identificar o quê? 1,019, né, que você marcaria aqui entre 0,015 e 0,2, a gente está aqui quase chegando no 0,2, 0,20, né? Teria aqui 0,19, chegando aqui pertinho. A gente poderia estimar isso com o gráfico. Então a gente tem que 1 sobre v máximo é igual a 0,1937. Agora, o 1 sobre... Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Menos 1 sobre km. Vai ser aonde? Vai ser o lugar onde ele cruza com o eixo x. Menos 1 sobre km cruza aqui no eixo x. Vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico? Menos 1, aqui, onde ela cruza com o eixo x, é o menos 1 sobre km. Então, a gente tem aqui menos 1 sobre km é igual ao que? É igual a... Aqui tem menos 1,7, aqui entre menos 1,5, aqui entre 1,6. Então, está entre 1,6 e 1,7, quase chegando no 1,7. Então, a gente pode estimar o quê? Que isso é 1,69, talvez? Alguma coisa próximo a isso, não é? A gente pode estimar isso mais ou menos, tá bom? Menos 1 sobre km dá 1,69. Beleza. A gente já tem os resultados? É isso mesmo? Vamos ver? Calcule a V máxima e km da enzima. A gente tem V máximo e km? Não, a gente tem 1 sobre V máximo e menos 1 sobre km. Então, para achar o V máximo, eu tenho esse valor aqui, eu tenho que fazer o quê? Preciso fazer uma continha, né? Então, vamos lá. Ó. 1 sobre V máximo é igual a 0,019, ok? Então, se eu tenho aqui o V máximo está dividindo, né? 1 sobre o V máximo, ele passa multiplicando, e aqui o 0,19 está multiplicando, passa dividindo. Então, tem que V máximo vai ser igual a 1 sobre 0,019. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha? Então, eu tenho aqui que o V máximo vai ser igual a 1 sobre esse valor aqui, né? Então,
eu tenho que meu V máximo é de 51.62622612. Isso aí. E o menos 1 sobre km, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Menos 1 sobre km é igual a, na verdade, menos 1,69, né? Menos 1 sobre 69. Então a gente tem aqui menos 1 sobre km é igual a menos 1 sobre 69. Se eu tenho aqui o km dividindo, ele passa multiplicando, aí ele vai estar multiplicando com esse aqui está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho menos 1 sobre menos 0, aliás, menos 1 sobre menos 1,69 vai ser igual a km. Então eu tenho aqui que o km é igual, né? Pode tirar esse igual aqui. É igual a menos 1 dividido por isso aqui. Então eu tenho aqui que meu km é aproximadamente a 0,59. Ok? E aí você vai fazer os passos, os mesmos passos para outra situação, que é a enzima com a substância A. Vamos lá, fazer de novo. A gente seleciona aqui 1 sobre a concentração e seleciona aqui menos 1, aliás, 1 sobre velocidade com a substância A. A gente vai mandar inserir um gráfico aqui de dispersão. Vamos conferir aqui. Tá. Valores de x na coluna B, certinho. E valores de y na coluna F, certinho. Elementos do gráfico, título. Qual que foi o título? Nem lembro qual que foi o título que a gente colocou lá no outro gráfico. Aqui, gráfico 2. Eixo X. Ah, tá. Cinética com A. O eixo X vai ser 1 sobre a concentração de substrato. E o eixo Y vai ser 1 sobre velocidade. Ok? Concluímos. Cinética com A. Está aqui o nosso gráfico. Aqui, duplo recíproco sem A, tá? Aqui o duplo recíproco com A. Vamos dar uma aumentadinha aqui nele para a gente conseguir fazer os mesmos ajustes que fizemos no outro gráfico. Vamos mandar inserir aqui linha de tendência. Eu quero uma linear. Extrapolar para frente 3 aqui, atrás 3 também. E eu quero que me mostre a equação. Ok. Agora a gente vai formatar aqui para o mínimo. Olha só, prontinho. Temos aqui o mesmo gráfico. É um gráfico parecido, aliás, né? Mas com o mesmo princípio. Então vamos colocar os valores que encontramos aqui.
Vamos lá mais uma vez. Aonde a reta que a gente traçou, tentando ajustar os pontos, corta o eixo Y, vai ser o quê? A reta onde ela corta o eixo Y, ela vai ser 1 sobre V máximo. Então, vamos lá. Onde ela corta o eixo Y é 1 sobre V máximo. A gente está vendo aqui que está bem pertinho de 0,02 também, né? Só que a gente sabe de uma forma mais precisa que isso também é o nosso B da nossa equação da reta. Tá aqui, mas você também poderia olhar isso aqui no gráfico, né? Que é o que você vai fazer quando você estiver desenhando o seu gráfico. Então aqui, o nosso 1 sobre V máximo seria 0,01936. 0,01936. E aqui, menos 1 sobre km, né? Lembrando que é onde ele cruza com o eixo x, vai ser o quê? Está entre menos 0,09 e 1. Então, mais ou menos da metade, né? Então, 0,95 aqui. Então, aqui, menos 0,95. Ok? A gente tem a mesma situação. A gente não quer o valor de menos 1 sobre V máximo, nem menos 1 sobre km. A gente quer o valor de V máximo e km. Então, fazendo a mesma coisa que a gente havia feito, né? Igual a 1 sobre esse valor, né, que é o nosso V máximo, e igual, aqui o km vai ser igual a menos 1 sobre esse valor. Olha só. Olha só, a gente tem kms diferentes, né? Ou seja, a velocidade que a enzima trabalha foi alterada, né? Km aqui e o km aqui. Então, vamos comparar esses kms. A gente tinha lá que quanto menor o km, né, mais eficiente é a relação, porque ele vai precisar de uma concentração. Vamos voltar aqui. Ó. Quanto menor o km, mais eficiente. Por quê? Porque ela tem uma alta afinidade pelo substrato. E quanto maior o km, ela tem uma menor afinidade. Ou seja, vamos analisar as duas situações. Qual km é menor? Km com... Aliás, qual a velocidade? A velocidade com a enzima ou a velocidade sem a enzima, né? A gente vai ter aqui que o km daqui para cá, né, ele aumentou. Se ele aumentou o km, o que aconteceu? Ele vai precisar de uma concentração ainda maior para atingir a metade da velocidade máxima. Ou seja, a eficiência diminuiu. Então, provavelmente, a substância A é um inibidor. Pessoas, a interpretação desses gráficos não é difícil, né? Mas é necessário que vocês tenham atenção e que vocês estudem para compreender esses conceitos aí, para conseguir fazer esse tipo de relação. Tá joia? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado pela atenção. Eu peço desculpa pela demora em postar o vídeo, mas eu estava gripado. Acho que minha voz agora que está voltando ao normal, acho que vocês não conseguiriam entender muita coisa se eu tivesse feito antes. Eu também estava cheio de coisas para fazer. Bom, mas é isso. Eu espero que ajude vocês aí, que dê uma ajuda no estudo de vocês. E até a próxima. E qualquer coisa, tamo aí online na plataforma. Manda pergunta pra gente caso vocês precisem, caso vocês queiram esclarecer dúvidas. E estudem de verdade, né? Lembrem-se lá, quando vocês se depararem com um termo que vocês não conhecem, uma coisa nova, e que sem aquele termo você não consegue avançar o estudo, volta e estuda mais. Nem que você precise voltar lá para estudar
a matemática básica, ou então química básica, ou biologia básica, né, vale a pena, porque senão vocês não vão ter um rendimento satisfatório no curso, tá? Você tem que aprender a estudar também. Porque muitas vezes vocês falam, a gente está estudando, não entende muita coisa, mas será que você está estudando da maneira certa? Tá? Vocês perceberam quanto demorou pra gente conseguir desenvolver esses conceitos aqui, só nesse videozinho, que foi bem superficial, tá? Então o estudo de vocês ele tem que ser dedicado. Mesmo que você gaste 4, 5 horas com conteúdo, estudando, né, você precisa usar esse tempo para conseguir estudar de uma maneira que você realmente entenda os conteúdos. Não é só dar uma passadinha de olho, nem nada. Estuda, faz exercícios propostos lá no material de vocês, que vocês vão ter sucesso, tá? Tchau, tchau e até a próxima.